Fala, minha rapaziada, ligada no Tribuna Cast. Mais um episódio, tô aqui na companhia do meu grande parceiro, Rodrigo Buroc. A gente nessa resenha leve, essa resenha de futebol, querendo saber histórias, conhecer histórias pelo Brasil afora. Antes de mais nada, peço pra você se inscrever aqui no Tribuna, deixa o seu like, deixa um comentário e manda pra gente quem você quer ver aqui no Tribuna também. E o convidado de hoje, Rodrigo, é um cara que tem muita história. A gente ficou aqui uns 10, 15 minutinhos em off conversando e tá todo mundo já entretido, já tá todo mundo aficionado nas histórias dele. A gente falou, não, vamos sentar na mesa, vamos começar esse bate-papo pra ninguém receber nenhum spoiler da tua história. Quem a gente recebe hoje, Rodrigo? A gente recebe o meu irmão, meu amigo, Hudson Lima. Fala com a gente, Hudson. Hudson, deixa eu apertar tua mão. Muito obrigado pela sua presença com a gente, cara. Cara, o prazer e o privilégio é meu. Não tem adjetivos para mensurar a oportunidade de estar participando desse projeto tão bacana. E fico feliz, espero que eu possa contribuir de alguma maneira no crescimento de vocês, que com certeza será um sucesso. Pô, já contribuiu, Hudson. Então é isso aí, galera. O Hudson, ele é ex-jogador de futebol profissional. Ele vai contar um pouco pra gente dessa história. Ele também é empresário de jogador. Hoje ele ocupa um cargo, a gente pode falar que é um cargo político, né? Sim. O Hudson hoje é subsecretário de Esporte e Lazer do município de Duque de Caxias. E é uma alegria ter um cara com um repertório tão grande aqui para falar de futebol. É a nossa paixão, o futebol é algo que nos move. E então não quero perder tempo aqui falando mais, já vou passar a palavra. Hudson, conta um pouco da tua história, irmão. Como que você começou, de onde você é. Eu sei que você não é carioca, como que foi lá de onde, da tua cidade? Conta um pouco pra gente a tua história. Então, eu começo na escolinha, né, de uma associação, de uma cidade do Agreste Pernambucano, que é a minha cidade natal, cidade com tenho um carinho, orgulho de sempre carregar o nome, a história, que é chamada São Bento do Una, é Agreste Pernambucano. E aí eu inicio a minha carreira nessa escolinha, né, do ASA, e tão rápido eu vou para o Santa Cruz. Meu pai me leva para fazer avaliações naquela época. Era perto da tua casa, assim, né? Eu acho que São Bento, logisticamente de Recife, da capital, 230 quilômetros, não é tão perto assim. Uhum. E aí eu inicio no Santa Cruz, faço as avaliações, moro dentro do clube, estudo dentro do clube. É um clube também que eu tenho um carinho absurdo, que foi formador da minha carreira. E vou ao Palmeiras, fico 2 anos no Santa Cruz e vou ao Palmeiras. E aí no Palmeiras eu fico 1 ano e meio. Você tinha quantos anos aí naquela época, mais ou menos? Eu chego no Santa Cruz no primeiro ano de infantil. E aí concluo o infantil no Santa Cruz e vou ao Palmeiras com 16 para 17 anos. Ah, legal. Como é que é essa mudança, assim, né? Porque você, criado em Pernambuco, teve toda essa vivência, e aí do nada você vem pro outro lado do país, num clube gigantesco, é o tamanho do Palmeiras. Como é que é essa mudança para um garoto também? É difícil porque a grande realidade do futebol, os bastidores que nós falamos assim, vestiários, enfim, é um pouco difícil. Porque existe culturalmente também preconceito, né? Aquela galera que vem do Nordeste ali para os clubes grandes, as academias gigantescas como o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, é difícil. Porém, eu tirei de letra. Eu sempre fui um cara que sempre fui muito bom de grupo, né? Muito bom de vestiário, que isso influi muito. E aí não tive tanta dificuldade assim. E aí quando eu saio do Palmeiras, eu ingresso aqui no Fluminense. Você chega no Fluminense em que ano? Então, eu chego no Fluminense em 2004. Que é já uma geração de Carlos Alberto, uma geração boa. Marcelo estava nessa geração também? Marcelo é mais novo. Marcelo, né? Morou conosco, mas Marcelo era infantil. Ah, entendi. Mas é um grande amigo. Aí você vai direto para Xerém, então? Eu vou direto para Xerém. E aí em Xerém eu inicio assim, namoro, noivo, caso, e tenho meus 2 filhos, continuo morando em Xerém. Que legal. Xerém que é terra boa, né? Xerém que é nossa terra. Xerém é nossa terra, Xerém é terra de gente boa. Xerém é. E aí, ô Hudson, é curioso isso, né? Porque assim, como é que é? Você se profissionaliza no Fluminense, certo? Sim. Como é que é pra você, um clube de projeção nacional, um gigante brasileiro, e aí você olha assim e fala, cara, eu
virei jogador do Fluminense. Agora eu sou profissional, eu tô vivendo o sonho de todo garoto brasileiro sonhou em ser jogador de futebol e você consegue virar profissional num clube gigante como o Fluminense. Como é que é pra você isso? Como é que passou pela sua cabeça na hora que você viu que chegou alguém, um diretor, um treinador, falou: ó, Hudson, a partir de hoje você é profissional, a gente conta com você, você vai ser jogador de futebol. Realmente é algo que você de se orgulhar, né? Porque é muito difícil. Como eu falei, a universidade é gigante, é jogador que chega todos os dias e todos os dias, se você não tiver, né, com compromisso, você é atropelado e vai ficando para trás e etc. E quando eu me profissionalizo ali, realmente eu coloco os dois pés no chão e falei, pô, até aqui eu realizei um sonho, né, cara? Que é você se profissionalizar, que é muito difícil hoje em um clube grande. E aí eu fiquei 2 anos no Fluminense, que ganhei alguns títulos na base e etc. E depois eu saio do Fluminense por questões políticas, de treinadores que não querem contar contigo e etc. E aí eu ingresso em um projeto muito bacana que hoje é Tigres do Brasil, porém na época era Poland Química. Uhum. Que era a empresa que patrocinava, né? Isso. E aí eu ingresso nesse projeto aí, para que não ficasse parado, porque eu já tinha sido mandado embora do clube, né? Uhum. É interessante que esse projeto é um projeto que naquela década ele toma uma proporção muito legal. Muito bacana. Para quem não conhece, lá em Xerém tem o estádio do Los Lários, né? Isso. Inclusive o Vasco, o Flamengo jogou lá em 2016, 2015, ainda teve uma edição do Carioca que teve jogo lá. O Tigres estava na primeira divisão, né? Tava na primeira divisão do Carioca. É um projeto que teve um tempo ali em atividade que fazia muito sentido. Verdade. Inclusive eu já fiz base, já joguei no Tigres, na época o professor tinha o PC, tinha o Aurélio. Isso. O Caçapava também, ele dava treino lá pro pessoal mais do profissional, né? E é um projeto que, enquanto existiu ali, alguns jogadores... Tem o caso do JP Galvão, lateral direito, fez base no Vasco também. Ele vem, se eu não me engano, de Arraial do Cabo, vai pro Tigres, aí do Tigres ele vai pro Vasco. Então é um projeto que ajudou muita gente ali, né? E hoje não acontece mais, né? Infelizmente. É verdade, Infelizmente a gestão se perdeu um pouco. E você falou de educadores que, engraçado, o esporte, ele nos une, né? A gente acaba cada um tendo a sua projeção e vai para os seus lugares, mas depois ele consegue unir novamente. O Tadeu, o Caçapava, hoje ele faz parte de um projeto, o qual eu organizo e cuido, que é do Gutenberg Reis, do deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, lá em Xerém. Bacana. Educador de um projeto nosso lá, em parceria com o governador do estado aqui hoje, chama Esporte Ativo. Esporte Ativo. Pô, e aí, depois do Tigres, como é que desenvolve, como é que é essa... Porque, de certa forma, eu queria saber como é que foi pra você também essa sensação, né? Porque você dá esse passo pra jogar onde virou o Tigres do Brasil. Como é que é pra você esse momento da tua carreira? Teve ali um pouco de dúvida se as coisas iam dar certo? Como é que foi essa época? Aí quando eu saí do Fluminense, pra você vir pra um projeto que ainda não era uma realidade, realmente você cai em questão, né? E aí eu começo a trabalhar novamente e a gente fazia alguns contatos com empresários que te abordavam. E eu tive a felicidade de pegar uma pessoa muito bacana na minha vida, qual eu tenho o maior respeito e privilégio de dizer que é amigo, que é o Ricardo Rocha, tetracampeão mundial pela seleção brasileira. Né? O Ricardo foi uma das pessoas que me ajudou muito na minha carreira. E aí o Ricardo começa a me ajudar com alguns clubes com relevância, né? Aí eu saio do Tigre do Brasil e aí já vou para o América Mineiro e depois, aí, como eu comentei com vocês no bastidores, tive uma passagem bacana no futebol paraense. Você foi pro norte do Brasil, né? Jogou nos clubes do norte. Isso. E aí depois eu vou para fora do país. Aí onde eu tive realmente o ápice da minha carreira. Foi uma história muito bacana. É legal que você falou do futebol do norte, né? A gente estava comentando agora, né? Já tem time... primeiro, tem uma rivalidade muito legal no local lá. Legal no bom sentido mesmo da palavra. E como que é o futebol? Como é a vivência lá no norte? A gente vê muito essa questão do Paysandu, a rivalidade com o clube do Remo. É realmente uma rivalidade local forte? Algo que realmente impacta o dia a dia daquelas pessoas, dos torcedores locais? Como que você viveu isso? Eu sempre comento com os amigos, futebol paraense, eles... que bom que agora que o Remo vai subir, né?
E eles precisam, porque realmente eles são apaixonantes, sabe? É uma atmosfera diferente. Quem não conhece, não entende a proporção da grandiosidade dos clubes, sabe? O torcedor lá investe mesmo, vai a treinos, a cidade é movimentada, todo mundo mobilizado nos clássicos lá. E eu tive a honra e o privilégio de passar por lá. E fico super feliz e foi agregante na minha vida, né? Lá você jogou nos dois clubes? Nos dois grandes. Jogou no Paysandu e no Remo. Teve alguma história curiosa que você se lembra, que você pode contar pra gente, de um desses clubes, de algum clássico que você jogou, alguma coisa desse tipo assim? Não, então, como eu falo com vocês, eu fui muito novo, né? Mas eu participei de algumas histórias bacanas, porque na época, no Paysandu, que é o grande ídolo hoje do clube lá, que é o Robigol, é um atacante. Robigol jogou em diversos clubes grandes do Nordeste do país. E o Robigol, ele era um jogador folclore, sabe? Ele chegava dentro do vestiário assim e dizia, vocês defendem que hoje eu resolvo lá. Conta com 2 gols meus. Naquela época sempre existia isso, os caras tinham uma confiança absurda e realmente... Aquela coisa do futebol raiz, né? Raiz, e realmente o cara ia lá e decidia literalmente assim, sabe? Eu ficava assim, cara... surreal. Tem essas experiências de vestiário, né? De vestiários, cara. Surreal. Aí você encerra essa passagem no norte, aí você já vai pro exterior? Aí eu vou pro exterior. Mais precisamente pra Calcutá, Índia. Caramba, é uma mudança muito grande. Muito drástica. Como é que você vai parar na Índia, assim? Quem chega com essa proposta? Algum empresário que te levou? Então, aí foi um empresário. O escritório do Assis, né? Irmão do Ronaldinho Gaúcho. Ele tinha uma parceria com um clube lá. E aí ele me oportuna porque o clube precisava de um jogador das minhas características. Porém, eu chego no clube lá não como protagonista, né? Por ser brasileiro. Você era meio atacante? Disso. Meio atacante, meia esquerda. E eles lá têm uma cultura do futebol inglês, né? Eles jogam com os pontinhas de lado. Sim. E aí eu chego no clube para fazer um período de avaliação. Essa é a grande verdade. E aí me torno, Deus cumpre as promessas dele na minha vida. E hoje eu tenho uma história muito bacana com o Mohun Bagan, um dos maiores clubes hoje do futebol indiano, um clube centenário, vitorioso. E o Mohun Bagan, ele é de qual cidade lá? Calcutá. Pô, legal. É uma metrópole muito semelhante a São Paulo. Pô, é um grande centro, então. É um grande centro. Antes da gente chegar na história do Mohun Bagan, eu queria só pegar esse trechinho dessa transação, porque assim, você falou que o teu empresário era do escritório do Assis. Você tem alguma história curiosa com eles? Você chegou a já conhecer o Ronaldinho? Porque assim, a gente sempre pensa no Assis, ele estava sempre acompanhando o Ronaldinho, né? Quando o Ronaldinho volta pro futebol brasileiro, era sempre o Ronaldinho e Assis no Flamengo. A figura do Assis é muito forte, né? A figura do Assis ela sempre foi muito presente. O Ronaldinho também sempre valorizou muito a figura do Assis, acompanhando ele em tudo quanto era lugar. Tem história dos empresários e dos diretores que contrataram o Ronaldinho falando da importância do Assis, que o Assis era meio que o braço direito, o que o Assis resolver tá resolvido, o Ronaldinho não vai entrar muito nesse mérito. Queria que você contasse como é que era essa tua relação. Assim, na grande verdade é o seguinte, eu também tenho uma passagem pelo futebol gaúcho. Sim. Que aí eu vou para o Porto Alegre, quando eles criam um projeto Porto Alegre. Isso foi antes da Índia? Não, depois que eu saio do futebol paraense, e aí eu vou para o Rio Grande do Sul. Aí eu tive uma passagem, fiquei 1 ano também lá no Porto Alegre, que é onde eu me aproximei do escritório dele. Aí jogo em alguns clubes do interior também do futebol gaúcho, que é a segundona gaúcha, que também que é pesada. E aí eu me saio bem pra caramba, e daí que eu... Daí que você tem a oportunidade de se transferir para... Isso. Mas o Assis, ele é um gestor diferenciado. Eu vou te explicar o porquê. Porque ele foi um gênio, foi um craque. E o Assis, ele sempre foi um cara que se aproximava daqueles jogadores que ele acreditava e queria oportunar. Ele ditava as regras, como que a gente deveria se comportar dentro de campo. Então eu pude ter esse privilégio de bater um papo muito bacana com ele. Tive algumas oportunidades de estar perto do Ronaldo, né, do Ronaldinho Gaúcho, e foi muito bacana. O legal é que a gente fala muito do Assis justamente por esse contato direto com o irmão dele, que é um grande ídolo nacional. Mas a gente esquece, meu pai mesmo já deu esses exemplos, ele jogou muita bola. Jogou muita bola. Muita bola. E aí, na minha passagem no Rio Grande do Sul, eu tive o privilégio, a oportunidade de jogar com o Matheus, que hoje é auxiliar do Santos, do Neymar, filho do Tite.
E aí nós jogamos juntos. Hoje eu tenho uma amizade muito bacana com ele, é um grande amigo. Me ajudou muito também, né? É mesmo? Muito. Fica até um abraço aí pro Matheus também. Um abração pro Matheus. Uma oportunidade aí no Rio de Janeiro, quiser bater esse papo com a gente. Vamos aproximar vocês, ele com o Matheus. E é curioso você falar isso do Assis, né? Do direcionamento, porque às vezes falta muito isso. O jogador, às vezes, ele... É inevitável, né? Todo mundo sonha em ser jogador, todo mundo sonha com essa idolatria e tudo mais, e acontece às vezes um deslumbre, alguma coisa do tipo. É legal ter esse direcionamento que facilita a vida do jogador, né? De saber como é que eu vou me comportar em campo, como eu vou me comportar principalmente fora do campo. E aí é legal você falar disso, porque não é sempre as mil maravilhas, né? Tem que ter alguém pra te dar esse respaldo pra você conseguir melhorar o teu desempenho dentro de campo, né? Eu acho que o futebol é importantíssimo isso. Você ter acompanhamento do berço familiar ou de um grande escritório que realmente tenha seriedade na gestão esportiva, isso é importantíssimo, porque o que muito se vê hoje são grandes talentos. Sim. E os caras se perdendo, né? Eu não gosto de mencionar nomes ou exemplos, porque seria antiético da minha parte como colegas. Expondo, né? Mas enfim, o que muito se vê hoje em dia. Um cracaço de bola, mas que tem uma vida muito ruim fora de campo e que se perde, né? Eu não vou antecipar ainda o assunto da tua parte como empresário, como intermediário, né, de atletas, mas eu acredito que justamente, pelo que você fala, parece que você teve um sucesso no sentido de ter pessoas que te ajudaram a avançar. Isso. Então, eu acredito que justamente por essa experiência boa, te ajudou a ser um empresário também tão bom depois, né? Que você conseguiu encontrar muitos talentos e fazer com que as carreiras deles deslanchassem, né? Acho que passa muito por essa vivência boa também, né? Que o futebol te proporcionou. Tenho absoluta certeza. Eu fui privilegiado por isso. Eu tive escolas boas, como eu falei aqui, Ricardo Rocha, Assis, o próprio Tite, que eu tinha uma aproximação de frequentar a casa dele, que a gente jogava no interior, e aí quando dava férias, e aí eu saía do interior, tinha que pegar o voo na capital, né, Porto Alegre, para vir pro Rio, que aqui eu já era casado, e aí eu ficava dentro da casa do Matheus. E ele é aquela figura séria, formal que a gente vê nas entrevistas, ou ele é um cara mais paizão, assim, no dia a dia? Como que o Tite é? Ele é paizão. O Tite, ele é um cara que realmente ele marcou a minha vida como ser humano. Legal. Uma educação, uma família boa. Matheus é um cara que chegou no clube. Eu lembro que o Matheus abriu mão do salário, cara. Sabe? Abriu mão do salário porque ele já tinha uma família estruturada, né? Com o pai, etc. Matheus não participava, não pegava bicho. Sabe? Sempre ajudando os companheiros. Foi um exemplo como um homem. E não se vê hoje o cara, né? Foi auxiliar do pai na seleção brasileira, tá hoje no Santos. É um garoto extraordinário. Foi sensacional. Pô, isso é muito maneiro de contar, porque são bastidores de histórias que às vezes a gente acaba não conhecendo, né? É verdade. Mas é maneiro você falar dessa tua ida pra Índia, porque é muito curioso, assim. A imagem que a gente tem é da novela, aquela novela que a gente teve mais ou menos uma base de como é que é o Caminho das Índias, e também de vídeo na internet. Tem viralizado muito, né? O Casimiro reage muito a vídeo de a culinária indiana. A gente tava até brincando aqui nos bastidores como é que é a parte da vivência, a barbearia e tudo mais. E eu queria te contar como é que é pra você, assim, receber essa notícia. O Hudson, pareceu uma proposta do Mohun Bagan. Aí você, não, beleza, vamos procurar saber. Não, então, é na Índia. Você vai atravessar o planeta e vai jogar do outro lado do oceano no futebol indiano. Como é que você recebe essa notícia assim? Você estava empolgado? Ficou nervoso? Como é que foi isso? A gente fica impactante porque é o sonho, né, de todo garoto, que vem na cabeça, você muito novo, falar assim, pô, vou para fora do país, você vai monetizar, vai estruturar a tua vida financeira, vai poder ajudar meus pais, a minha irmã, que lá em casa é um casal, né? E aí eu fico maravilhado com isso. E te confesso que na época eu pesquisei pouco sobre Índia. Eu fui na cara e na coragem, na experiência de realmente vencer. E isso era que ano? Isso, eu cheguei lá em 2011. Então a novela tava mais ou menos... Começando, eu peguei lá. Pô, legal. Eu peguei, conheci, conheci o pessoal todo da Globo que teve lá. Pô, maneiro. Você foi até figurante lá, então, né, passando por lá. E aí, cara, aí se torna um pouco muito difícil pra mim. Porque aí eu não falava o inglês, né? Que lá é colonizado por ingleses. Né? E a Índia tem algo à parte, assim, porque culturalmente são 1.200 e vai lá dialetos. É uma loucura.
A Índia é difícil. Tu se adaptar, né? Um brasileiro que vai pro outro lado. Só de você mudar a tua vida inteira, você sair do Brasil pra ir pra Índia já é uma mudança muito grande. Muito E aí tem toda a questão cultural, toda a questão de língua, como você falou, dialeto e tudo mais. Religião. Como é que é esse início seu na Índia? Você chegou a cogitar, falou assim, cara, é melhor largar tudo aqui e voltar pro Brasil? Não, na verdade, quando eu coloco meus pés em solo indiano e eu vi a grandiosidade do clube, aí realmente eu já estava um pouco mais maduro, né? Já tinha rodado esse contexto todo que a gente fomentou aqui. E aí eu falei, aqui eu quero ficar. Aqui que... Tu consegue mensurar, assim, se o futebol indiano fosse futebol brasileiro, o Mohun Bagan seria qual time hoje, assim? No Rio de Janeiro, Flamengo. Caramba. Então é um gigante indiano. É o maior. Depois vocês pesquisam isso, vocês vão ver a história do clube. É um clube gigantesco. E a Índia já é um país gigantesco. Isso. População absurda. Isso. Então, o famoso, o quão famoso você vira estando num clube desse é multiplicado por 10, né? Tudo é muito maior, né? A cobrança é gigantesca. Por exemplo, tinha dia de jogos importantes que o clube perdia que eu não podia sair na rua. Que isso. Apesar de ter uma relação muito estreita, muito bacana e respeitosa até hoje, e já se passa 9 anos que eu não tô mais no futebol indiano, não vou à Índia, né? Devido aos meus trabalhos aqui hoje na política, aqui como subsecretário, eu fui muito cobrado. Porque tem os prós e os contras, né? E como o clube é muito gigantesco, tem boa parte da imprensa também que te detona como estrangeiro e etc. Mas no contexto de tudo, eu fui um cara que... e vocês irão pesquisar, obviamente. eu acho que eu fui um cara que tive um sucesso bem grande. Um sucesso muito bacana com o futebol indiano. Lá na Índia você joga só no Mohun Bagan? Então, aí na minha última temporada eu recebo um convite do Sheikh, dono, proprietário do clube, para ajudar no processo de subir o Bhabanipur, que é um clube também da família real indiana, que estava na segunda, e a gente consegue subir o clube da segunda para a primeira. Então ele te deu uma missão e você conseguiu cumprir. Junto com um outro brasileiro que também eu preciso aqui por gratidão e lealdade, chama Barreto, né, de apelido conhecido lá na Índia, que ele é daqui de Bagé, no Rio Grande do Sul, que um cara também é o Pelé do futebol indiano. E foi um cara que a gente pegou o projeto juntos e vencemos. Só para contextualizar, né? Eu lembro que quando a gente estava conversando para marcar aqui para a tua vinda, tua participação aqui no Tribuna, você mandou uma foto que alguma pessoa grande lá do clube vai fazer uma... Vai fazer uma homenagem e quer fazer Pode falar sobre isso? Então, aí eu fui pego de surpresa, porque... A história é muito legal, né? É o presidente da maior torcida organizada que tem no clube. Sim. E... eles vão homenagear eu e esse brasileiro com estátua em uma região lá onde... Porque o futebol indiano ele é muito regionalizado em Calcutá, né? Tem bairros que, meu irmão, que torcedor rivais não entra. A Índia tem muito disso, né? Entendi. Questões culturais. E aí a gente resolve. Isso para mim é algo muito forte. Para mim, porque hoje na história nós só temos Alex Cabeção, que está com estátua, né, em Istambul, no Fenerbahçe, e temos o Zico no Japão. Sim. E aí, quando eu recebo um convite desse, assim, Aí tá planejando a viagem pra Índia, então, vai ter que ir lá. Aí eu preciso me organizar aqui também, que meus trabalhos aqui não são fáceis, e há um propósito muito grande aqui também, de devolver um protagonismo ao esporte da cidade que eu amo também, Duque de Caxias. Preciso me organizar. Entendi. E aí, agora eu quero entrar num assunto que com certeza você vai ter muita história, a gente vai desmembrar isso aí. Como é que é a cultura da Índia? Porque a imagem que a gente tem, e aí eu até vou brincar de novo, vendo os vídeos de culinária e tudo mais, que é aquela coisa mais da culinária de rua, aquela coisa mais de feira e tal, e muita gente na rua e tudo mais. Como é que você via isso? Como é que foi pra você essa adaptação, essa parte de culinária, da vivência social? Era mais comum, assim, vocês tinham acesso a tudo? Como é que era essa vida de vocês lá na Índia? Então, quando você joga realmente em grandes clubes, você obviamente tem uma estrutura maior. E aí você tem acesso a tudo do bom e do melhor. Você mora super bem,
Porém, na minha projeção com muito nome no clube, tem ações sociais que a gente vai, né, para aqueles vilarejos com menos potenciais, né, financeiro, você acaba conhecendo dessa cultura. Realmente, tudo isso que nós vimos aqui na internet hoje é uma realidade na Índia. Ainda você encontra muito bairro sem saneamento básico, sabe? É uma feira ao ar livre que não tem muita higiene. Isso aí existe realmente na Índia. Mas o jogador mesmo que vai para esse grande clube, ele pouco tem acesso. Entendi. A esse povão, assim, sabe? Essa realidade. Dava pra viver mais parecido com o que era aqui no Brasil, né? Tipo assim, tinha algum esquema pra conseguir comer arroz, feijão, carne, essas coisas? Geralmente todos os estrangeiros que vão pra Índia, eles têm problemas estomacais. Né? É mesmo? Devido, não tem muita higiene, a questão de água e etc. Porém, os clubes se organizam muito mais hoje, né? Eles dão uma cartilha pros estrangeiros que estão chegando. É só água mineral, tu tem que andar com a tua própria água, não toma água de qualquer lugar. A gente orienta que você não coma em tal lugar, somente ali. Hoje mas na minha época não foi assim. Eu fui, mas também não tive problema nenhum, cara, quanto a isso. Sabe, com culinária, com nada disso. Que a culinária indiana é muito parecida com o México, né? É muito apimentada. Não tive problema nenhum. Mas tem muito jogador que conta, né? Que assim, geralmente tem alguém da família que faz esse intercâmbio, leva um arroz, um feijão, você chegou a fazer isso? Então, eu cheguei a fazer isso. O feijão nosso aqui, a minha esposa, quando vinha nesse período férias, ou eu vinha data FIFA, eu realmente levava daqui. Como que era o calendário lá, a temporada? Você conseguia fazer essas viagens? Então, você ficava o ano todo? Os jogos aqui são as quartas, né? Quartas quarta e domingo. domingo. Lá não, lá é sexta e sábado. E geralmente muito à noite, porque por conta que lá é muito quente, né? Entendi. Muito quente. Até treinamento também, geralmente é à noite. Os treinos geralmente... E é o ano todo ou para também todo. No meio do ano? Não, para no... Não, para. Nas datas FIFA, eles acompanham a FIFA. Entendi. Pô, legal. Isso é muito maneiro. E assim, o futebol indiano, em relação às seleções e tudo mais, a gente não tem tanta dimensão assim. Você, como alguém que jogou lá, e principalmente alguém que fez muita história, você via muito presente o futebol indiano. Como é que você tinha essa noção assim, dos jogadores, os ídolos indianos, aqueles que representavam as seleções? Você tinha companheiros de clube também? Então, por eu jogar num clube gigante lá, eu joguei com todos os jogadores da seleção indiana. Pô, isso é muito bom. E sou amigo pessoal do atual capitão, que tem uma história gigantesca, é o Pelé do futebol indiano, Sunil Chhetri. Depois vocês pesquisam sobre ele. É um cara que tem uma história, assim, sabe, maior número de gols. E a seleção indiana também tá num ranking bacana, assim, falando de futebol, né, asiático, precisamente, assim. Tem muita estrutura. Tudo que a gente vê aqui sobre seleção brasileira, assim, o protagonismo é o mesmo para ele lá. Exatamente. Apesar que o futebol indiano não é o principal esporte, né? O principal esporte lá é o cricket. Justamente pela influência britânica, né, na colonização exatamente. Deles. E você chegou a jogar alguma vez cricket? Você chegou a tentar... Eu tentei no clube. O clube tem, né, a modalidade, né, o esporte. Eu tentei brincar assim, mas confesso que é muito difícil, cara. O clube é da família real? É da família real. Legal. Já, né? Chegou a ter contato com algum dos... Até hoje Sheik lá? Até hoje eu mantenho contato, não com com o 01, né? Não, com ele muito pouco, mas com o filho. Sim. Porque ele tem 2 filhos, um é amante da Fórmula 1 e um é amante do futebol. Pô, legal. Esse cara que cuida do futebol é meu amigo até hoje. Pô, muito maneiro. É o cara que provavelmente também gerencia o clube também. É o cara que manda no clube. Legal. Isso é muito maneiro. O cara que manda no clube. Agora, tem uma dúvida que a gente tem, e aí também, você não precisa entrar em detalhes da sua carreira, mas assim, só pra gente se basear. Como é que é a questão financeira do futebol da Índia? Porque a gente sabe que, por exemplo, em algum momento ali, nos últimos 10, 15 anos, a China teve um boom que todo mundo ficou multimilionário. Eu tava vendo até uma entrevista do Diego Tardelli no Charla, inclusive um abraço pra galera do Charla, vocês são fenômenos, todo mundo parceiro, Matheus, Betão, Bruno, o Luiz Guilherme, todo mundo é muito parceiro. E o Diego Tardelli falou isso, cara, eu ganhei um contrato que era 1 ano aqui valia 4 na China. Então eu fiquei lá... Não, valia 10 na China, que eu fiquei 4 anos, valeu como 40. E eu falei assim, cara, é muito dinheiro. E agora virou Arábia Saudita. Na Índia também tem um pouco disso. Na Índia também tem, por ser questão de sheik, família real, tem uma supervalorização financeira nesse sentido? Hoje muito mais. Né?
Hoje muito mais. Por exemplo, eu dei exemplo para vocês nos bastidores que Zico foi treinar um clube indiano. Sim. Para Zico, que é um dos maiores nossos aqui no país, sair do conforto dele e treinar um clube na Índia, ele foi para uma cidade muito pequena, né? Ele foi para Goa, que é uma região litorânea indiana que se fala o português de Portugal. E é uma cidade pequena. Uhum. E Zico teve. Leonardo Moura foi. Sim, verdade. Trezeguet foi. Então, assim, se paga bem na Índia, não se paga mal. O futebol indiano é estruturado. Campos bons, sabe? A estrutura de hotéis bacana. A culinária mudou muito, porque aí eles vai de acordo com os estrangeiros que tem lá. Eu acredito que Trezeguet era massa, eles providenciam tudo isso aí. Sim. Né? Tem estrutura, o futebol indiano paga bem. E uma outra dúvida que eu tenho, e que também entra mais ou menos nesse bloco todo, né? Como é que funciona o calendário do futebol indiano? Tem um campeonato nacional, que é como se fosse o Brasileirão deles. Isso. E aí tem o equivalente a Libertadores, Copa do Brasil. Funciona aquela Copa do Rei também que tem na... Funciona do mesmo jeito. Começa com o estadual. Uhum. Que no meu caso eu joguei a Copa West Bengal, né? Que é a Calcutta League. Uhum. E aí a gente joga ela, e aí começa o Nacional, e aí no Nacional tu entra na Libertadores deles lá. Sim. Uhum. E aí depois você concorre também à Copa Asiática. Entendi. É mais ou menos o que a gente concorre aqui, né? Uhum. Joga o Carioca, joga o Brasileirão, joga a Libertadores, e aí se você vence, você joga o Mundial de Clubes. Legal. Não, isso é muito maneiro. O calendário lá é... Chegou a fazer grandes jogos com outros times da Ásia. Então, até que tá em uma fase mais de sucesso hoje, assim. Então, eu resumo o seguinte. Se não fosse a bola de futebol, com certeza eu não ia conhecer 36 países. Pô, legal, cara. Muito país. 36 países. Porque o Morumbaga é muito grande. Vocês vão ver, quando pesquisarem, é gigantesco mesmo. E aí eu jogo contra todos. Eu peguei o Ives na China, né? Conca na China. Legal, encontro Conca na China. Que são jogos, né? Ali deve ter sido 2015, por 2015, 16, por aí. E é o boom da China que a gente falou agora. A gente tem Ricardo Goulart, foi pra lá, Hulk, o Oscar, Diego Tardelli, Alan ex-Fluminense. Alan do Fluminense, aquele garoto que o Alan sai do... Muito bom jogador. Alan tava na Europa, num país... Alan sai do Fluminense em 2010, se eu não estiver enganado. Mas ele foi para um clube na Europa, e de lá ele migra pra China. Sim. Aquele próprio vídeo que tem do Allan Kardec na China também, né? Allan Kardec. Aquela preleção dele, que joga até meme, né? Traduz. Teve na China também. Teve muito isso. Você falou, né, que você virou um dos maiores ídolos do Morumbagan, então, assim, se criou uma importância muito grande. Já teve alguma pré-eleição, assim, imagino que você tinha um tradutor com você, algum... Pra realmente passar essa mensagem e conseguir transmitir essa liderança que você tinha no elenco? Assim, nas minhas sessões de liderança dentro do clube, eu nunca fui capitão. Uhum. Eu exercia pelo meu comportamento dentro e fora de campo. Uhum. E eu fui um cara que fiz muito boas amizades com o indiano, né? Com o jogador indiano mesmo, jogadores de seleção. Então as minhas pré-relações era mais um bate-papo pessoal com os caras. Descomunicava em inglês, Descomunicar o inglês com eles, assim. Uhum. Eles me entendiam bem, sabe? Vagarosamente, assim. Eles entendiam o que eu queria transmitir antes de cada jogo importante, né? Sim. E pra família, assim, como que teve alguma diferença? A tua esposa foi contigo logo no primeiro momento? Foi depois? Não, foi depois. Foi depois, mas também teve uma adaptação bacana. Estudou o inglês. Uma filha tua nasce lá, né? Uma filha minha né? nasce lá. Cara, e como é que é pros filhos, né? Porque, assim, tudo é muito novo. Eles estão aprendendo a viver, eles estão aprendendo a ter esse primeiro contato com o mundo, né? E aí já tem um primeiro contato logo totalmente diferente do que é a nossa vivência do Brasil, né? E aí como é que é pra eles também? Hoje em dia você percebe, talvez, algum lado que ainda permaneceu cultural de ter crescido na Índia. E o engraçado disso que você falou é que, ao mesmo tempo que é uma coisa tão diferente, pra eles já não é tão diferente, pra eles porque já não eles são crianças, então eles estão sendo introduzidos justamente naquela cultura. Sim. Assim, a minha filha mais velha, né? A Yasmin hoje tem
17, Yasmin teve um pouquinho de dificuldade. Ela passou mal em alguns momentos, lá pequenininha, né? Passou alguns momentos, a gente teve uma dificuldade, aí quando o Carla migra, volta novamente, e eu fico um período lá sozinho. Justamente por isso, porque para a criança em si, que não nasce ali, que fica ali, é difícil. É mais complicado. É muito mais complicado. E no momento que você chega na Índia, você tem alguma passagem fora da Índia e depois um retorno à Índia? Ou do momento que você pisou pro seu período de avaliação, você fica, você constrói a tua história no futebol indiano e só sai quando chegou ao fim mesmo? É isso aí. Foram quantos anos? Precisamente 9. 9 anos. 9. É uma carreira realmente... eu fico 8 no Morumbagan e fico 1 no Babanipur, né? Pô, isso é muito... Na segunda onda. Eu tava até vendo aqui, a gente começou a pesquisar, né, sobre tua carreira, sobre os dados e tudo mais, e aí eu esbarrei numa notícia que eu quero até saber de você, se é verdade, se realmente isso aí tudo aqui aconteceu, e como é que foi pra você ter vivido isso aqui, que diz que em 2014 você chegou a negociar com o Middlesbrough da Premier League. Então, isso aí é uma história muito bacana. Mas eu vou te falar que eu fui envolvido em uma transação e que eu não queria muito. Não queria sair do país. Porque... É o mesmo time que o Juninho Paulista jogou. Juninho Paulista jogou. Inclusive o Juninho que cuidou dessa situação. É mesmo, toda. cara? O Juninho cuidou dessa situação. Um abraço pro Juninho. Gratidão máxima por aquele gol contra o Palmeiras lá no Palestra Itália, na final da Mercosul. E aí eu não queria sair do país porque eu já tinha uma história muito construída, né? Sólida, com o clube, com o torcedor, com a cidade. E estava confortável. Mas aí eu vou para o Middlesbrough para fazer também um período de avaliação também. Obviamente que era somente para que eu pudesse trazer do futebol inglês algo cultural para dentro do Morumbagan. Porque... salvo engano, eu acho que para jogar a liga inglesa você tem que ter convocações de seleções. Tem uma pontuação que a liga faz, né? Que a liga faz. E a minha ida era justamente só para isso aí mesmo, para colher algo cultural do futebol, vivência, vestiário, fisiologia, essa parte toda, para levar para o clube. Mas foi uma experiência muito ruim para mim. Porque eu peguei um período nevástico também na cidade. Muito ruim. E na Índia, você imagina, deserto indiano, você sair para um... Foi no inverno pesado, inglês, né? Eu conheço aquele inverno então, lá, realmente é muito puxado. A gente que é você é praticamente cidadão honorário carioca, né? Sim. E se não fosse, seria do Nordeste, que também é um lugar muito quente. Então, realmente é... Teve alguma história de bastidores lá que você vivenciou desse ambiente? Que a gente tem esse imaginário da Premier League, né? Que é algo bem mais desenvolvido, tem uma questão física também, super... enfim, que todo mundo tenta meio que usar como padrão, né? É que, na verdade, assim, o futebol a diferença é gritante, né? Sim. Por exemplo, no Middlesbrough eu peguei DJ Okocha, no clube. Sim. É muito diferente, grande. É uma atmosfera diferente, né? São vaidades diferentes, né? De Índia. Mas... E assim, o que eu trago pra mim é um vestiário, um velório, cara. Ninguém falava com ninguém interagia. Os caras chegavam nos grandes carrões, iam pra dentro do vestiário, trocavam o uniforme, ia treinar. Uma frieza, né? Frieza. Não tem aquela cultura de trocar uma ideia antes, de bater um papo, perguntar como é que tá a tua vida, como é que foi teu dia. Eu não vivenciei isso. Faz muito e olha sentido. que eu fiquei 5 meses. Caramba. Foi um bom período lá, Foi um bom período, Fiquei 5 meses. Aí você treinava com ele? Todo mundo. No finalzinho, nos últimos 2 meses que eu fui pro time B. Que eu fui pro time B, mas também não vi diferença nenhuma. Você foi praticamente, então, parte daquele elenco, né? Sim. E fez parte daquele elenco de 2004, né? Porque o dono do clube, do Morumbagan, tem uma sociedade, não sei o que, com um dos donos proprietários do Middlesbrough. Isso é final de 2014? 2004, não, 2014. 2014. Final de 2014 e início de 2015, né? Isso. Pô, realmente é o que você falou, né? É uma virada de ano ali que faz muito frio, que é uma cultura estranha e que acaba que, é como você falou, né? Uma experiência que não é tão positiva assim, né? Apesar de você ter ido com um objetivo que não te falaram, né? Aparentemente, então... Não. E assim, o que eu vejo de diferença realmente são os treinos, né, cara?
É bem mais intenso. Muito mais intenso, muito mais organizado. E eu acho que 2014 a Premier League já era a maior liga do planeta, né? A liga italiana ela foi por muitos anos. Muito tempo. Mas eu acho que em 2014 a gente já tá falando ali da principal liga. 2014 ali, talvez até o Campeonato Espanhol ainda tivesse uma relevância, mas a Premier League já tava caçando, né? Já tinha grandes jogadores, já tinha grandes times, já tinha passado o Chelsea do Drogba, tinha atual campeão de Champions e aí perde o Mundial pro Corinthians, então assim, já tinha uma relevância muito grande. 2014 foi aquela temporada que o Coutinho e Suárez, né, protagonizam uma temporada muito bacana no Liverpool, acaba que o Agüero faz aquele gol histórico que se tornou um símbolo lá pro futebol de Manchester, né? Realmente. Não, é um ano bem interessante, já é um ano de Copa do Mundo. E vem 2015. E aí eu queria saber de você, assim, alguma história de título que você viveu no futebol indiano que mexeu mais com você? Não sei, por bastidores ou por campanha que tenha sido mais difícil? É muito mais difícil. Eu acho que foi um nacional que eu tive, que só como estrangeiro, porque a maioria eram 4 estrangeiros, 2 se machucaram. E aí ficou muito pesado, ficou entre eu e o Barreto. E aí o Barreto já vinha em um finalzinho de carreira no clube, né? Uma certa idade, e escolhi os grandes jogos para me ajudar, para atuar. E aí eu me recordo que na metade do Nacional ele machuca. E aí eu tive que carregar o piano como estrangeiro sozinho, tomar as pancadas quando perdia e ser protagonista nas grandes vitórias. Acho que foi muito mais difícil para mim esse Nacional. Esse foi qual ano isso? Esse foi 2017. 2017. Você é campeão. Lá é no mesmo modelo também, né? No mesmo modelo, são 20 clubes. 20 clubes, 38 rodadas. Isso. Pô, é bom que assim, é muito parecido, né? É fácil muito também parecido de entender e de disputar também. Acho que acaba sendo... No futebol indiano hoje, a gente aqui no Brasil são, vamos botar aí uns 12, 13 clubes gigantes, né? Ou grandes, pelo menos, que dentre esses 13, vamos talvez até diminuir para uns 8, 9, podem chegar no título. Pode chegar no título. No futebol indiano, mais ou menos, são quantos? Por aí também. Por aí também. Uma liga bem competitiva. É uma liga muito competitiva. Por exemplo, o Elano joga... Ele ganhou agora um nacional, o Elano, né? Antes de se tornar treinador, ele teve no futebol indiano também, ex-Santos. Sim. Seleção e etc. O Elano protagoniza e levanta um clube que aí eu acho que vai para esse 9º, 10º clube aí. A Liga Indiana. Mas os grandes mesmo é Mohun Bagan, West Bengal, Goa, FC, que é onde Zico teve. Você consegue, de bate-pronto, assim, citar alguns craques que passaram por lá, pelo futebol indiano? O Elano é um deles, acho que passou pelo Flamengo também. Leonardo Moura, o Reinaldo, que hoje é treinador, não sei se ainda tá no Macaé, ex-Flamengo. Sim. Trezeguet, Zico como treinador. São nomes grandes. Mas tem outros, sabe? Tem outros grandes nomes assim, que veio espanhóis, que veio até ingleses também. Sim. É muito... É porque a gente aqui acaba não tendo tanto acesso, né? Mas assim, é uma cultura muito grande que também movimenta muito eles. Agora, eu queria saber de um desses títulos assim... É algo que a gente sabe que movimenta muito e que desperta muito interesse dos torcedores e me desperta interesse, imagino que do Rodrigo também. Teve algum bicho que você ganhou lá, ou alguma história de um presente do Sheik que te marcou muito, que você falou assim, não é possível que isso aqui tá acontecendo? Não, então, eu fiz alguns programas, né? Por exemplo, você quando queria uma identidade muito forte, principalmente na cidade, né? No estado, eu ia a alguns casamentos convidados, né? Aniversários. E aí você recebe anel de ouro, cordão de ouro, de presente, assim, coisa do tipo. Agora, bicho mesmo é comum, né? No futebol eles sempre faziam isso. E aí chegava lá, eu nem mexia no salário às vezes. Caraca, no mês, assim, sabe? Legal. Aqueles sempre jogos importantes, o clássico lá, Mohun Bagan e West Bengal, eles exercem muito isso. Sim. Que é um clássico como se fosse aqui um Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, sim. Ou Flamengo e Fluminense. Entendi. E aí, realmente, o movimento é aquele que se quem ganhar, ganha um carvãozinho dos dois lados. Pô, isso é muito... E a torcida compra essa briga, né? Você sabe, você tem dimensão de qual foi o maior público que você jogou no futebol na Índia? Eu acho que eu já joguei com 95, 100. É muita gente. É muita gente. 100 mil pessoas no estádio é muita Depois gente. eu vou
compartilhar com vocês aí algumas fotos e vídeos lá. A gente coloca um corte aí saída pra galera de de casa ver. vestiário, saída de vestiário, você vê que é loucura, cara. Eles vivem aquilo de verdade. Vivem. Tem um filme que eu acho que foi mais ou menos nesse período, 2010, 2012, não sei, que é o Quem Quer Ser um Milionário, né? Que esse filme furou a bolha. Esse filme estourou, o mundo inteiro viu esse filme. Você tava lá nessa época, você lembra de viver algum bastidor daquilo, de alguém comentar sobre esse assunto e falar também sobre a vivência, né? Porque a gente daqui, quando viu o filme, via muito assim de, caraca, é muito diferente a cultura e tudo mais. Isso também, de certa forma, vocês que eram estrangeiros viam dessa forma, chegou a ver o filme e falou, nossa, pô, isso aqui eu não sabia, ou isso aqui eu não sabia dessa forma. Não, o verdadeiro filme eu vivenciei assim, né, lá, né? Porque na Índia, por exemplo, o deus indiano é a vaca. Aham. Eu ia até perguntar sobre isso, a cultura Deus, com os animais, cultura, como que... Irmão, é impressionante. Tem histórias minhas que eu faltei treino, cara. Porque a vaca vai atravessar, e chega a ser bizarro isso, mas isso é uma realidade, tá? A vaca vai atravessar de um sinal pro outro na faixa de pedestre lá, ninguém pode tocar ela, cara. O trânsito para, meu irmão. É como se tivesse um bebê ali. Mas tu entendeu a origem dessa crença? Como que é? Então, cara, até hoje eu vejo... Eu não entendi, assim, porque tem vários festivais, né? Durga Puja, Kali Puja, sabe aquelas bonecas com vários braços e tudo. Eu até hoje não entendi a fundo. Porque no final do ritual da festa, os caras afogam, jogam no mar, lá no Rio Grande, lá. Eu não entendi. Mas é muito forte, né? A religião, ela é muito forte. Uhum. Sim. Lá não se come É o que carne. move eles, né? Lá não se come carne, pô. É. De vaca, sabe? É só peixe, frango. É impressionante mesmo. Já o povo muçulmano come carne. Aham. Que é uma briga de religião, né? Uhum. Eles comem carne e já não comem o porco. O trânsito lá é aquela coisa caótica mesmo? Caótico, é uma poluição sonora. É mesmo? Por exemplo, você não vê em alguns carros retrovisor, pô. É só buzina. Pá, pá, pá. Não sei como é que os caras... Tem é o sentido aranha ali pra você poder dirigir. O impressionante é o seguinte, você pesquisa aí que você vê. Raro você vê, cara, acidente, sabe, de trânsito na Índia. Todo mundo já entendeu aquele caos. É loucura, cara. Calcutá, eu me recordo, não sei se ainda continua. Calcutá, ele de 6 da manhã às 5 da tarde, ele é horário, e de 5 da tarde em diante, ele é anti-horário. Que loucura. Mas você falou da religião, esse é um assunto que eu queria tocar, a gente até comentou aqui nos bastidores. Você viveu alguma coisa diferente por conta da sua religião? Deles lá talvez não entenderem? Alguma história assim diferente? Então, aí foi... Eu relatei para vocês até nos bastidores. Eu jogava com a camisa, né? Por baixo do clube. Jesus, esse nome tem uma poder. Mensagem religiosa, uma mensagem né? religiosa. Em português mesmo? Não, em inglês. Em inglês. E aí, as manchetes, os telejornais principais da Índia pegaram aquilo ali e virou uma política. Os caras conseguiram me prender num negócio que não tinha, sabe, não foi, eu não tive afronta com a religião indiana. Uhum. Mas foi uma coisa que me marcou e... Mas você foi preso mesmo? Preso mesmo. É como se eles tivessem usado essa imagem como, no caso, abrir um processo de intolerância religiosa, alguma coisa assim, que vocês estivessem desrespeitando eles? Exatamente, isso aí. Pô, E como que aconteceu? Essa imagem apareceu quando você fez um gol, tirou a camisa? O que houve? Não, na verdade foi um clássico que nós tivemos, que não era tão grande como contra o West Bengal, por exemplo, que a gente vencemos, e aí eu fui comemorar com a torcida, como todo mundo tira a camisa, dá para um torcedor, troca. Joga a camisa na arquibancada. Que culturalmente também eu fui penalizado com isso. Na Índia, por cultura, tá? Você não pode tirar a camisa e jogar. Eles acham que isso é uma afronta ao clube, sabe? À entidade. Caramba. Você tem que presentear, legal. Jogar nunca. Jogar não pode. Entendi. Mas como é que o clube também te auxiliou nessa situação? Não, o clube foi fundamental. Porque eles também não dava para compreender e tentar explicar também que... E o Mohammedan é um clube da religião que não é muçulmana, né? Uhum. Que aí facilita um pouco mais. Uhum. Que é a principal religião lá, que é o hinduísmo. Que tem clubes que é muçulmano, né? Aí tem entendi. outras regras. Mohammedan é um clube de muçulmano. Entendi.
Então tem essas nuances também, né? É impressionante. Difícil, a gente fica numa bolha, cara. A gente pensa futebol europeu, agora a gente pensa A gente vai até receber os amigos da Central do Arabão em breve aqui. Em breve vocês vão ter episódio acompanhando tudo do futebol árabe. Um abraço pro Henrique, meu irmão, amigo nosso lá do nosso bairro. A gente fica muito nessa bolha, né? É o futebol árabe agora, que tem Cristiano Ronaldo e companhia. Isso. Tem o futebol dos Estados Unidos, que é uma liga mais fraca, mas acaba que por ter um Messi, por ter um Luis Suárez, a gente acaba olhando pra lá também. E a gente não tem ideia, cara, do que acontece nessas outras ligas que movimentam 100 mil pessoas em um estádio. Sim. Que movimenta bicho, bicho assim, de premiação, sim, né? E a gente acaba não tendo noção. Um país tão com essa pluralidade, né, que é a Índia, tem um time que tem origem indiana, que tem religião indiana, religião muçulmana, mensagens religiosas cristãs que são, que no caso são censuradas, assim, no bom sentido da palavra, e é impressionante, cara, que a gente acaba esquecendo um pouco que essas coisas existem e acontecem, né, no dia a dia. Isso. Que a Índia também tem, muito parecido com o futebol árabe, o período do Ramadã. É isso, que é forte. O jogador que segue a religião, ele reinicia a temporada muito fraco. Uhum. Os caras não se alimentam faz bem. Total sentido, né, acontecer. Tanto que tem jogos de quando o jogador ele tá nesse período que o jogo tem que parar para ele poder fazer a alimentação dele, né? Geralmente comer uma barrinha, bebe um isotônico. Justamente, e o jogo a partida respeita esse momento justamente por conta dessa questão religiosa mesmo. Isso né? aí. Pô, e é muito interessante. Você estava contando pra gente que teve uma outra história de um voo que você foi fazer, de uma viagem que você foi fazer, que acabou também não terminando muito bem lá, né? Como é que foi essa história, cara? O Mohambagan, ele tinha um patrocínio, Master, que era um whisky muito famoso na Índia. E todo final de temporada, o Mohambagan tinha que fazer um jogo no Nepal, que é onde é a matriz desse whisky aí, da fábrica. E aí, no Nepal, não sei se ainda existe uma lei que ele proíbe o africano de entrar. E aí no nosso clube tinha um principal atacante lá, o Odafa, que é um africano que também fez uma história muito bacana no futebol indiano. O Odafa não pode ir nessa viagem, o Barreto estava machucado, final de temporada, e vai eu só como estrangeiro. E aí, pós-jogo, a indianada lá, os amigos, né, me convidam para ir para conhecer uma matriz da Louis Vuitton, que tem no Nepal. Uhum. Só que é fronteira, Nepal com Índia. E aí você tem que pegar aquelas motinhas tuk-tuk, para que você possa acessar a fronteira e chegar na fábrica lá. E aí o meu visto era só aéreo. Eu não poderia atravessar a fronteira por terra. Caramba. Aí fiquei detido novamente, mas isso aí foi muito mais rápido do que a outra, né? Caraca, que história. Pô, isso é muito maneiro, né? Porque assim, a Índia tem uma cultura muito grande. Fui até pesquisar aqui agora, no último campeonato indiano, o Mohambagan foi campeão, tá aqui. Com o primeiro lugar, o segundo foi o East Bengal e o terceiro o Punjab. Isso. Então, legal, assim, cara. isso é muito maneiro. Porque, cara, é uma cultura. Eu fui até procurar aqui o treinador, José Francisco Molina. Isso. Então, assim, tá tomando espanhol, tá tomando uma proporção que, assim, já furou essa bolha da nacionalidade e cada vez mais vai ficando internacional mesmo. Vai ganhando uma projeção pra gente conhecer mais. Como que é a camisa, a cor, né? É parecido ao Fluminense. Ah, tá. Aqui eu não sei se eu vou conseguir achar, mas assim, cara, eu queria que você contasse pra gente algum bastidor, algum treinador que te marcou lá. Você foi treinado por algum estrangeiro ou sempre indiano? Não, então, eu tive estrangeiro, eu tive inglês, mas eu tenho uma história de uma confusão com um treinador local, né? Uhum. Que também é um grande nome do clube. Uhum. E esse treinador, ele começa a pegar um pouco no meu pé, me tirar em algumas partidas de relevância, né? Mesmo eu bem dentro de campo. E aí a torcida não gosta. Tem um vídeo meu aí. Tem um vídeo na internet sobre esse episódio aí. A torcida quebra o carro do cara. Tudo aí, tá na internet. Você pesquisa direitinho aí. Pô, depois a gente vai achar isso aí. A torcida quebra o carro do treinador. E aí, fora do estádio, saindo pra pegar o carro pra ir embora, vira uma loucura com o torcedor. Porque o cara me tira de um jogo muito importante
E eu bem na partida, né? E aí o clube acaba que perde o jogo e os caras meio que protagonizam ele Caramba. como o responsável pela derrota. É, isso aí. Muito Quem manda mexer com craque, né? Quem manda mexer... É igual o Tite, quando não tava botando o Gabigol pra jogar, era o treinador quando não botava o Hudson. verdade. A torcida cobra, não tem. Não mexe com o nosso protegido, não. E essa passagem se encerra como, Hudson? Como que você fala assim, cara, acabou, foi bom enquanto durou? Acho que você também citou nos bastidores a relação da... Você tinha muita fé, né? Então isso te dava muita segurança, né, para tomar essas decisões? Então, a minha história de encerramento com o Morumbagan e a torcida, ela não, eu sinceramente eu não sei te explicar, porque eu tinha uma renovação de contrato, eu tinha voo para voltar para a Índia, tudo esquematizado para mim voltar e jogar a última temporada e realmente fazer um grande jogo festivo no final da temporada. Era um acordo que eu tinha com a diretoria. E aí onde eu inicio a minha história com o deputado federal, né, com o Guti. Uhum. Eu reencontro o Guti e aí a gente começa a trocar algumas figurinhas sobre a importância que ele também tem dentro da bandeira do esporte no estado. E ele procurava nessa época uma pessoa que realmente tivesse uma aproximação, que tivesse um conhecimento sobre o esporte. E aí eu resolvo não voltar. Você já tinha quantos anos nessa época? Agora... Já estava com uma idade mais avançada? Já estava com uma idade mais avançada, profissional. Mas eu já tinha, de contrapartida do clube, 2 anos de renovação. Uhum. Foi uma decisão 100% sua, né? Que até hoje eu não me retratei assim, a não ser um comunicado que eu soltei na época nas minhas redes sociais. E aí os torcedores que presenciou, foi lá e realmente agradeceu e agradece até hoje. Sim. Ontem mesmo bati papo com um deles lá, que também é membro de uma torcida importante lá. Ficou assim, foi uma história não resolvida, né? E como é que é o Hudson quando vira empresário, né? Você tem alguns cases, né, de jogadores que passaram pelas suas mãos também, que você participou dessa gestão de carreira. Queria que se tivesse algum que você pudesse contar, que talvez teve uma história que mexeu mais com você. Como é que é esse lado? Então, aí nós temos um amigo em comum. Sim. É o Rodrigo também, o teu xará, que é um cara também que eu tenho gratidão, é meu amigo pessoal. Sou amigo do pai dele. E aí o pai sempre exerceu um empresário, mas não tinha uma organização documentalmente falando. Eles exerciam uma ajuda aos meninos que ali começando na base, porém não tinha documento, não tinha empresa, não tinha nada, era meio que clandestino. E aí eu chego na família e convido ele para um projeto muito bacana e dei nome à empresa, que é RM Sport, qual o Rafinha também hoje faz parte dela. Sim. O Ítalo fez parte. Abração pro Rafinha, meu irmão, Rafinha Six. Jogador do Amazonas hoje, mas ele tá emprestado no Amazonas, mas é atleta do Fluminense, craque da bola, convocação aí da seleção brasileira, sub-15. Um grande amigo. Rafinha abraço, que vai participar com a gente. Vai estar aqui com a gente. Uma grande pessoa, vai ser bacana trazer o Rafa aqui. E o Rafa se tornou também o meu grande amigo, né? Porque eu pego o Rafa lá atrás também. Ele vem do norte, né? Vem do norte, e aí eu começo a ajudar o Rafa, coloco na empresa do Ronaldo. O Rafa vai para a seleção, né? Sub-15. E aí eu comecei a administrar o outro, né? Colocar para dentro da empresa tudo documentado direitinho. Trago um jurídico muito importante, muito bacana, que é a doutora Armineide. E a doutora Armineide dá um suporte à empresa. Hoje o Ítalo, eu acho que está na Inglaterra ou é na Alemanha. Eu acho que ele está na Ucrânia. Na Ucrânia, acho que ele está na Ucrânia, tenho quase certeza. Mas jogou no Werder Bremen, na Liga Alemã. Jogou. E o Ítalo, eu tenho uma história muito bacana com ele. Eu já contei para... Essa história é sensacional. O Gutenberg, que é o deputado, me emprestou um carro para que eu possa ir para Pernambuco, para casa dos meus pais. Porque eu queria fazer uma logística diferente dessa aérea, né? Conhecendo, né, as cidades. E aí eu chego em Feira de Santana, na Bahia. Eu vejo um barulho, assim, no finalzinho de tarde, assim, os caras jogando um futebol, uma pelada. Eu vou lá, sento para assistir essa pelada e garimpo o Ítalo. Caramba, cara. Garimpei o Ítalo, a gente consegue colocar ele no Figueirense. Sim. O Ítalo toma uma proporção gigantesca no clube, vira capitão das categorias e aí tomou a carreira, tá hoje aí, jogou o Werder Bremen,
Cara, isso é muito Tá na legal. Ucrânia, né? É o olhar também, né? Do olheiro, Sim. da pessoa que tem esse feeling, né? De como olhar um bom jogador. É isso aí. Até achei ele aqui. Cara, é muito interessante isso. Porque, assim, qual a chance de você, numa viagem, passando por um lugar que você parou ali pra ir no banheiro, almoçar e tal, não sei o quê, parava, vou assistir uma pelada aqui e surgiu um jogador que foi pro futebol europeu. Chegou num grande clube. O que eu acho mais legal é a forma que, como mudou completamente o teu roteiro de viagem, né? Foi. Porque ele vai também, se eu não me Ele engano. vai comigo para Esse bastidor eu acho muito legal. Vai para a casa dos meus pais. Não, o interessante foi o seguinte, foi o poder de convencimento que eu tive sobre o pai, né? Pois Você é, porque imagina- você você confiar imagina. o teu filho... Gustavo, você deixaria um sujeito que tá parado de carro ali na praça onde tá tendo um terrão ali, jogando Isso. a bola em Feira de Santana, levar o teu filho, vocês foram para Pernambuco, Isso. ele Depois abrigou a gente ele na tua volta casa, pro depois Rio. ele volta com Volta. o Rio com uma pessoa que E você depois nunca vai viu na vida. para Floripa. Isso é impressionante, cara. Não, isso é impressionante. E o moleque realmente é diferenciado, né? Tanto Não, o que moleque joga muita bola. joga muito. Pô, isso é muito maneiro. E aí, qual fase da sua vida que você tá agora, Hudson? Como é que tá esse momento da sua vida? Qual é o seu envolvimento com o esporte ainda? Pois é, aí eu saio dessa parte de gestão, né, de intermediação, e recebo o convite do deputado federal, Gutenberg Reis, para que eu possa o ajudar na pasta do esporte, que ele é um cara hoje que fomenta a bandeira do esporte no estado inteiro. E também organizo a empresa, né? Qual somos Sim. sócio, sou sócio administrador, tenho esse privilégio. E hoje a GR Esporte, que faz um trabalho totalmente social, inclusivo, Em diversas modalidades, em né? diversas modalidades. A gente está hoje pouco mais aí de 40 municípios do estado aí com Gutenberg apoiando, investindo. É um cara que realmente dá significância e importância ao esporte. E o engraçado do Hudson, por isso que é até uma alegria grande ter o Hudson aqui, cara, que eu não conheci o Hudson na época que ele foi jogador, mas eu conheço ele no momento que ele é empresário de jogadores, que ele tá ali como intermediário, foi numa reunião com o nosso amigo Rodrigo. Sim. E depois a gente se reencontra nessa fase atual. Sim. Porque eu tô lá na faculdade de medicina, né? Faço medicina e tem a atlética da faculdade. Uhum. E a gente tava precisando de um campo. E o cara que me arrumou o campo é justamente o Hudson, porque ele é o subsecretário de esporte. A Vila Olímpica de Caxias é algo fantástico. O esporte, como o esporte acontece naquele lugar é impressionante. Pô, eu lembro até que quando saiu a Vila Olímpica, a prefeitura disponibilizou para a CBF, porque tinha as medidas oficiais. Na época da pandemia não tinha jogo com o público, né? Então não precisava ter arquibancada, só precisava ter um campo com as medidas. E o campo da Vila Olímpica tem as medidas para disputar um jogo oficial de futebol profissional. E agora não só, eu acho que é até melhor deixar o Hudson falar, né? Não só o campo, mas o ginásio do futsal sensacional, vai receber jogos, né? Isso. Hoje o esporte de Duque de Caxias tá em passos largos aí para novamente entrar num cenário de protagonismo no esporte do estado. O atual gestor do município, o Netinho Qualquer, mandar um abraço. Pô, pode ficar à vontade, Netinho. Um abraço. Olha pra aquela câmera ali, já manda um abraço pro homem. Netinho, um abraço, obrigado. Sou orgulhoso de fazer parte do teu staff no esporte. E o Netinho é um cara que investe muito, né? Com os tios, né? Sim. Nós temos o deputado também estadual, Rosenberg Reis. E o Guti, que é os caras que realmente oportuna e investem legal. Pô, uma coisa que eu pensei aqui agora aí, também a gente... É uma resenha mais leve, eu quero ver aonde a gente chega. O Duque de Caxias teve uma época que ele chegou a ser Série B, acho que 8º colocado, 9º colocado. 2009. 2009. Eu lembro que tem um jogo, cara, que o Duque de Caxias batendo todo ano, primeira divisão do Carioca, aí Série C, Série B e tal... Será que a gente um dia vai ver um clube da Baixada de novo? Seja o Nova Iguaçu, seja o Duque de Caxias, enfim, brigando de novo lá, cara, nas cabeças. Cara, é um sonho particular. É um sonho, né? Não, eu também ficaria muito feliz, né? Eu moro em Xerém, o Duque de Caxias, as instalações é lá. Eu tenho uma aproximação muito bacana com o presidente do clube, com o atual diretor executivo do clube. Ajudo naquilo que realmente, às vezes, eles precisam de alguma coisa. Porém, a preocupação hoje do prefeito, dos deputados e vereadores
da família é que possa oportunar as crianças, jovens e a terceira idade nos 4 distritos, sabe? Potencializando o esporte mesmo. Que também é a função do esporte, né? Esporte. É uma função social, de garantir o futuro, de garantir a educação também. Porque o esporte ensina muito, né? A gente acha que não, mas você aprende a disciplina, você aprende a sua preocupação com o outro. Então é muito importante. Agora, em novembro, nós iremos inaugurar 12 polos inicialmente, né? Com diversas modalidades em Caxias, nos 4 distritos. E o complexo esportivo hoje é um dos mais estruturados. Eu tive a oportunidade de conhecer a Vila Olímpica antes dessa nova fase, eu vou chamar assim. Realmente o trabalho, a gente faz alguns jogos universitários lá também, né? O CRIAS, a parte do atletismo acontece lá. Fez comigo lá. Pois é, cara, é impressionante. Hoje o complexo esportivo tem esporte de praia. Agora nós, junto com o secretário, que tá meu colega de pasta, o Leandro, também quero mandar um grande abraço também, que é um gestor nato, um cara super inteligente. Nós adaptamos e implantamos agora em Duque de Caxias a modalidade pickleball. Não sei se vocês já ouviram falar. De nome não, mas... É uma modalidade que nasceu em 65 nos Estados Unidos e hoje é a que mais cresce, 225% hoje, e está muito crescente aqui também no país. A gente já começamos no complexo esportivo a adaptar marcações nas quadras para que a gente possa fomentar a modalidade nos 4 distritos. Maneiro, isso é muito maneiro. Aquela questão também da federação, né, do futsal. Hoje Duque de Caxias, a secretaria está com parcerias com a Federação de Futsal, com as confederações de artes marciais. Fizemos agora mais de 10 eventos agora no complexo esportivo com taekwondo, karatê, jiu-jitsu. Iremos fazer agora as finais do quadribol, que é uma modalidade super bacana, com a Confederação Brasileira de Quadribol, lá no complexo esportivo também. Pô, muito bacana, cara. Uma questão que me passou na cabeça aqui agora, Hudson. Teve algum jogador que não necessariamente tenha jogado com você, mas que passou pela sua carreira e tal, que você fez amizade, que você fala assim, cara, curioso, mas não teve muita relação, mas a gente virou amigo e criou uma amizade assim, que seja um jogador que você olha assim e fala, pô, esse jogador explodiu, fez muito sucesso, a gente criou essa relação. Eu vi que você posta muita foto no seu Instagram com vários jogadores. Eu tenho vários assim, mas, por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem muito bacana, que tá fora do país também, que é um grande ídolo da nação flamenguista, que é o Toró, mandou uma mensagem ontem pra mim. Cara. Pô, você me abandonou, mas eu te amo, Torozinho. Um abraço também. O Toró é caxiense, é um cara que agrega muito também. Nós temos o Natal Solidário lá com o deputado, né? Com o Gutenberg lá, em dezembro, e o Toró sempre fez parte, ajudando socialmente lá. O último que nós fizemos o time, né? Os times, os amigos de Gutenberg Reis contra os do Toró. E aí Guti vence o Toró. Fez uma máquina de time, mas perdeu lá. É um grande amigo, amigo nosso. Inclusive, Toró, tá te esperando aqui. Você tá mais que convidado. E o Toró, ele tem é interessante que ele era o fenômeno do Fluminense, mas ele tinha uma posição ofensiva, né? Ofensiva. E quando ele se torna aquele volante, aquele pitbull no Flamengo, já totalmente mais recuado. Não, o Toró tá mais que convidado pra bater esse papo com a gente aqui no Tribuna. E o Toró vira xodó, né, do Flamengo. Vira xodó no Flamengo, ganha tudo. Campeão, né, 2009, não é? Campeão brasileiro. Todo mundo gosta do Toró. Todo mundo, é um cara resenha pra caramba, tem muita história, sempre viraliza aí ele contando alguma história. E, gente, Hudson, a gente tá chegando mais ou menos na reta final, vamos abordar os últimos temas, mas você que tá gostando dessa resenha, a gente pede pra você se inscrever no Tribuna, deixa o seu like, comenta aqui embaixo quem você quer ver no Tribuna, comenta também o que você achou dessa resenha nossa com o Hudson, deixa teu comentário, manda o teu alô. A gente tá muito feliz de ter te recebido aqui, Hudson. Pô, você contou várias histórias, a gente pôde conhecer um pouquinho mais, né, do futebol indiano, um futebol que a gente aqui acaba não consumindo muito, mas tem a sua cultura, tem a sua história, e você apresentou um pouquinho desse conteúdo pra gente, muito interessante. E eu queria que a gente já falasse também de um tema, que assim, você volta da Índia. Como é que é esse teu pós-Índia? Você chega a jogar por algum outro clube aqui no futebol brasileiro também? Como é que é isso? Não, desde que eu voltei da Índia profissionalmente não. Foi no momento que você teve aquela conversa. Você teve a conversa e ficou. Que eu fiquei no propósito com o deputado. Entendi. E aí eu não volto profissionalmente. Você tinha um time de coração na infância? Gostei muito do Corinthians. Acho que o Corinthians é muito forte no Nordeste. Mas hoje
Muito pouco. Hoje Eu em dia gosto mostra- eu torço quando tenho grandes amigos em algum deles. Sim. E a gente torce pelo aquele camarada. Não dá pra gente falar que o jogador de futebol realmente ele perde um pouco Eu disso. acho que perde isso, cara. Acho que perde isso. O cara exerce aquele amor, aquele sentimento quando o cara tá exercendo ainda a profissão, aí realmente você tem que defender. Mas depois que para, fica um pouco esfria. Eu acho. É porque também você vive muito, né, o ambiente do teu clube, e acaba, quando você torce para um clube na infância, você acaba perdendo isso depois, né, porque você não consegue acompanhar tanto, e tem muito jogador que acaba até virando a casaca no bom sentido, né, porque vive o ambiente, vive a paixão da torcida, vive esse ambiente dentro do clube, e aí cria, né, esse relacionamento, igual você falou, com a torcida que comprou teu barulho, bateu no carro do treinador, então é um pouco disso, né. Por exemplo, aqui nós vamos ter Palmeiras e Flamengo, correto? Isso. Eu não tenho acompanhado muito. Eu vou torcer pro Flamengo. Perfeito. Sabe? Tá vendo, Porque Rodrigo? Não, eu vou aí- torcer pro Torcer Flamengo. pro Flamengo. Eu entendo o ponto apesar dele. que sou ex-jogador do clube, Jogou no Palmeiras, né? academicamente, mas eu torço pro Flamengo porque o Rio de Janeiro é tua Flamengo. casa. a minha casa. Rio de Janeiro é Flamengo, Não, no Rio de dia Janeiro é 29 de casa, novembro. E, a gente, Não, Rio de Janeiro e não é eu Flamengo. oportuno assim, porque eu acho que o futebol carioca tem que estar no protagonismo Sim. sempre, sabe? E é maneiro isso, são 5 Independente, anos na final da Libertadores, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, Flamengo de novo, então assim... Nós vamos ter mais uma vez agora um time carioca na final da Copa do Brasil também, porque pode ser o Pode Vasco, ser o Vasco, pode o ser o Fluminense. Fluminense. Então, Mas eu tenho uma Deus relação. queira que seja o Vasco. Eu tenho uma relação boa com todos eles, tá? sim. Fluminense em Xerém, foi também a minha casa. Tenho agora. Passei também 1 ano na base do Fluminense. Então, agora recentemente eu fui convidado pelo executivo do Vasco para a gente poder entrar numa permuta, levar algum núcleo em alguma modalidade do Vasco para Caxias. E tem aquele campo do Vasco lá em Caxias, né? Tem. Na rodovia Na ali. rodovia. Ali funciona mais jogo da base, né? Da base, né? Aham. Então, assim, é maneiro. O Vasco já tem esse projeto de captação em Caxias. O Fluminense em Xerém acho que talvez uma das bases mais famosas do Brasil. O complexo talvez seja um dos mais famosos do Brasil. Todo mundo conhece Xerém, já pensa em Fluminense. Então, assim, é muito bacana isso, ver como é que Caxias também tem esse desenvolvimento em prol do esporte, do futebol, né? Também. Do Botafogo eu tive agora recente também com o vice-presidente, com o executivo da SAF, também me convidaram lá para que a gente pudesse discutir, levar alguns jogos bacanas do futsal sub-20 e adulto do clube lá para Caxias, né? Jogos televisionados, jogos grandes. Muito legal. Legal, o futebol ele proporciona essas alianças, né? Isso é muito legal. O futebol não, né? O esporte no geral. O esporte em si. Ele abre muitas portas, né, cara? E, Hudson, cara, eu vou mais uma vez te cumprimentar. Agradeço muito a sua presença aqui no Tribuna, conhecer mais da sua história. Uma honra, de muito verdade. obrigado pela tua disponibilidade de vir, de trocar essa ideia com a Pra mim gente. foi uma honra. Portas sempre abertas para você participar, que a gente Muito consiga obrigado. realizar inúmeros projetos juntos, porque Muito você obrigado. é fenômeno. Desde o momento que você chegou até a resenha aqui antes, durante o podcast, o pós também. Não, a atmosfera aqui é diferente. Pô, graças a Deus. Que bom que você achou O isso. staff de vocês aqui é impressionante e eu posso falar isso com propriedade porque em grandes ambientes a gente aprende, né, isso, tem uma certa maturidade para isso, tem absoluta certeza que o Tribuna vai explodir, vai crescer cada vez mais. Amém, irmão. É isso. É isso. Cara, Hudson, é uma alegria grande porque é um amigo, né, que tá aqui na minha frente, não é apenas um convidado. Eu também faço esse projeto com um irmão, com um amigo também. Eu acho que esse ambiente favorece muito essa troca, essa resenha, e dizer, cara, que as portas do Tribuna... Aqui é a tua casa também, cara. Aqui é a tua Obrigado. casa. É isso. Então, o que a gente puder fazer para estar cada vez mais próximo aí, somando também nos projetos que você, na tua função também, é importantíssima com o esporte, né? Para a cidade do Duque de Caxias, a gente como uma forma de levar entretenimento para a galera que ama esse esporte também. O Tribuna não é só futebol, o Tribuna é entretenimento, é lazer, é música. E a gente está aí muito contente com a tua presença e foi uma honra gigante, irmão. Deixa eu só fazer uma correção aqui na minha fala, que lá no início eu falo sobre a bola de futebol, que me oportunou tudo isso. Sim. E preciso mencionar o deputado, que é um grande amigo na minha vida, que eu costumo falar para ele, né? Existe uma história antes e depois com ele. Sim. É o cara que tô num propósito aí bacana. Pô, já olha para aquela câmera aí, Já se manda quiser um mandar abraço pra todo pra ele. mundo. Te amo. Obrigado por tudo. Tamo É isso, junto. cara. E rapaziada do Tribuna, ó, gostou dessa resenha?
última vez, último recado, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, procura a gente em todas as redes sociais, tribuna.cast, no Instagram. Teu arroba. E manda o teu arroba também, Hudson. @Hudson Lima. Hudson Lima no Instagram. Segue a gente lá, procura TikTok, Shorts. Estamos rodando em todos os lugares. Sabe por quê, Rodrigo? Tribuna chegou. Ah, moleque. É isso aí. Valeu.